13? Não é sexta 13 hoje, não é mesmo? Um beijão pra você. Não é sexta 13. Hoje é uma belíssima sexta-feira, Fábio Baroni. Belíssima sexta-feira. Reagindo à live da Luiz Bassi, da GF, filha do Luiz Bassi, o maior investidor do Brasil, tá? Um dos maiores investidores da Bolsa Brasileira. Pessoas que a gente aqui admira, tem um apreço enorme. E é claro que eu vou contrapor em alguns pontos aqui. E se você tem as ações do Banco do Brasil, está vendo essa oportunidade ou não, é o momento de você ficar atento. Se você é novo por aqui, muito prazer falar com você. Meu nome é Thiago Montini, eu sou assessor de investimentos credenciado da Corretora XP e estamos aqui para te ajudar. Vamos direto ao ponto, vamos reagir essa live aqui e no final do vídeo eu tenho um presente para você. Vamos lá. Mas assim, pessoal, a gente estava achando estranho, né? E até debatendo lá nos grupos que a gente tem com o pessoal de Omaha, com o pessoal de Colômbia, inclusive, de novo, né? Mandar um beijo para esse pessoal que está sempre com a gente. De que estava estranho esse boato sobre a questão da Lei Magnitsky, porque essa possibilidade já tinha sido aventuada em algumas matérias que saíram pela manhã e o banco estava negociando normal, inclusive chegou a bater até R$20 na abertura do pregão, né? Deu uma recuperada aí do preço em relação ao fechamento de ontem. E aí começaram a surgir esses boatos de que não, o Banco do Brasil não vai cumprir a lei. Não tem nada concreto ainda sobre isso. Inclusive, está todo mundo em compasso de espera para ver quais serão os próximos movimentos do governo norte-americano, né? Se o Trump vai emitir uma ordem executiva para esclarecer mais a fundo quais são de fato as sanções em relação ao Moraes, se elas se limitam apenas ao dólar, né? E as transações internacionais, ou se elas são abrangentes também para todos os tipos de moeda, né? Então, aguardando ainda notícias sobre isso, de novo. Pela manhã já tinham saído algumas matérias aventuando essa possibilidade e o mercado também ainda esperando, né, para ver, por exemplo, o Bradesco foi bastante vocal em dizer que, olha, a gente não discute lei, a gente cumpre lei, né, que é querendo dizer a lei é soberana e vamos cumpri-la, né? Então, indicando aí de que seguiria as sanções, enfim. Depois saiu também outra matéria na parte da tarde que boa parte dos bancos já estariam se antecipando a algum movimento, né, para evitar qualquer tipo de sanção e cancelando os cartões de crédito e coisas do tipo. E aí o negócio começou a embolar, queda de 6-7% de uma vez. E aí veio, de fato, o grande motivo, que na minha opinião, esse ainda é o motivo. Eu acho que não tem nada, pelo menos por enquanto, relacionado à Lei Magnitsky, esse risco ainda não está precificado. Se vier a ocorrer, ele é possível, mas ele ainda não é tangível, né? Foi em relação ao resultado, a prévia do mês de maio do BB, que indica aí um lucro líquido no mês de maio de 500 milhões, muito abaixo do consenso e extrapolando, somando, né, mês de abril e extrapolando aí para o mês de julho. Não sei qual analista que foi que disse, acho que foi o pessoal do Citi, não sei, mas já extrapolaram e de que agora a nova perspectiva é de que o banco lucre aí 3,3 bilhões, que seria... Aí, pessoal, 3,3 bilhões, né, tá falando do lucro, isso aqui fez preço, tá? Então, o real motivo do Banco do Brasil ter caído e muito na sexta-feira foi isso daqui, tá? Eu acredito que seja, tá? Só que assim, a questão da Magnitsky aí envolvendo o Alexandre de Moraes também fez preço. E esse resultado de maio, porque todos os meses os bancos eles são obrigados a divulgarem os seus resultados para o Banco Central. E o Banco Central divulga as prévias. E as prévias de maio veio aí mais ou menos uns 500 milhões. É muito pouco. Só para você ter uma ideia, o Banco do Brasil ele costuma divulgar por mês mais de 1 bi. Então 500 milhões é menos que a metade. Isso aqui vai acabar impactando, né, ainda mais o resultado do banco, que será divulgado no dia 14. Isso daqui sim fez preço, né? E aí vamos lá. E é 34% abaixo do consenso que já foi revisado. Lembrando que as projeções eram de 7, vieram para 5. E agora estão em 3,3 bilhões pelas indicações das prévias que foram anunciadas pelo Banco Central na tarde de hoje, tá? Isso representaria um ROI da casa dos 7 a 8% e a ação negociou pra caramba hoje, 1,6 bilhões de negociação, 3 vezes a mais do que a média diária. E as corretoras mais vendidas aqui, tô vendo na minha tela, JP Morgan vendida em 6 milhões, Merrill Lynch, Goldman e UBS, tá? As gringas aí, principalmente, tá bom? Então, Exatamente. Foi isso que, na nossa opinião, fez o banco descer aí, como diz um aluno nosso, um querido aluno nosso aí, Felipe Malta, por aí, desceu aí pro andar 18, hein? Pro 18º andar.
Ó, as previsões já estavam péssimas, né? Então veio pior ainda com essa divulgação do Banco Central. E o resultado ainda nem saiu, vai sair dia 14. E se o resultado vier abaixo dessas previsões, o banco poderá cair ainda mais. Só que abaixo disso é muito difícil, tá, pessoal? É por isso que eu acredito que, poxa, a possibilidade de ter um fundo ali é muito grande. Mas vamos continuar aqui, né? Tô resumindo aqui a live para você. Se você quiser assistir a live inteira, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Dando os créditos aqui para AGF. Não, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu postei lá no app do AGF que eu comprei mais um pouquinho hoje, né? Eu acho que 15, 16 reais já seria um preço que eu já escolheria uma colher maior para comprar. E essa é a minha única preocupação, de onde é que eu vou arranjar mais caixa para comprar mais Banco do Brasil, tá, pessoal? Mas assim, não se empolguem também tanto com a nossa empolgação, né? De novo, a gente não tem bola de cristal, não sabe onde isso vai parar, não pode, se o banco pode sofrer consequências mais graves, se o Brasil vai querer peitar os Estados Unidos, então assim, tá tudo ainda muito incerto, né? Gostei muito do que o Fabião disse. Tudo isso pode acontecer, mas também nada pode acontecer. Verdade. Então, tendo a humildade diante do fato de que a gente não sabe quais serão os próximos passos, né, de ambos os lados, vai aos pouquinhos. Se já comprou hoje, fecha o home broker, só abre, eu sei que é difícil, mas só abre depois, a hora que você tiver um pouquinho mais de grana para comprar, a hora que tiver o balanço, né? Vai aos pouquinhos, é sempre bom ir devagar e sempre, e não querer dar a tacada da vida, tá? Isso é sempre muito perigoso, e relembrando aí os ensinamentos da pandemia, né? A gente teve 6 circuit breakers. No primeiro, eu já achava que estava barato, usei caixa. No segundo, porra, mais barato ainda, usa mais caixa. Né, Lu? No terceiro, queridos, acabou o caixa, aí vieram mais 3 que eu fiquei lá, né, babando o ovo, enfim, faz parte. Acertar as mínimas de longe não é algo que a gente recomenda aqui, porque de longe é algo que todos nós que estamos aqui nessa live hoje, inclusive o Barsi, não temos o poder da bola de cristal, né? Então vai com calma, vai segurando, lembra os motivos pelo qual fizeram vocês comprar Banco do Brasil, um banco de 200 anos, por muito tempo o agro foi uma fortaleza e hoje justamente o calcanhar de Aquiles, o agro está sofrendo, vai ser o principal setor aí que vai sofrer com essa tarifação de 50%, então vamos aguardar aí para ver como é que vão vir os números de fato, né, os números auditados aí do segundo trimestre. Certamente vai todo mundo se debruçar aí sobre os números do banco para tentar adivinhar como é que vai vir o lucro aí ao longo desse ano, mas para deixar vocês um pouquinho mais, assim, em termos de números, né, o pior, eu até postei isso lá no app do AGF também, mas falando aqui para vocês no aberto sem problemas, que esse aqui é um tema que merece atenção. O pior dividendo do Banco do Brasil nos últimos 6 anos foi em 2021, se não me engano, excluindo pandemia, tá? Que foi um fator atípico. Foi de 1,13 por ação. O banco está pagando 2,60 e pouco, quer dizer, isso significaria um corte nos dividendos do Banco do Brasil, se vier a se concretizar da casa de 50%. Qual seria o preço teto para garantir no mínimo 6% em dividendos nesse projetivo catastrófico de reduzir o dividendo pela metade, ok? 1,13 dividido por 0,06, o preço teto do caso é 18,83. Até aproveitando aqui, né, ela tá dando alguns dados do Banco do Brasil, mas assim, pessoal, a Luiz Barsi errou também, tá? Então a gente viu um certo cuidado dela aqui ao falar que o Banco do Brasil é uma oportunidade, porque ela sabe muito bem que não existe limite para queda. Aconteceu, né, durante todo o período do Barsi indicar uma ação, a GF indicar uma ação que não deu certo, justamente porque eles não têm bola de cristal, não tem como adivinhar o que vai acontecer no futuro. É por isso que uma gestão de carteira é muito importante, é por isso que definir um percentual de segurança com o Banco do Brasil ou outras empresas é mais importante ainda. Isso eu acredito que a GF não prega, mas eu ajudo vocês aqui, porque é o seguinte, a Luiz Barsi, o Luiz Barsi, a turma aqui, os analistas da GF, eles têm margem para errar, eles têm grana, eles têm dinheiro, mas será que você tem margem para errar? Você que está buscando aí aposentar mais cedo, você que está, poxa, batalhando aí no dia a dia para trabalhar, levantar recursos para poder comprar ações boas que pagam bons dividendos, para, poxa, usufruir desse patrimônio lá na frente, você tem margem para errar? Você pode ver o seu patrimônio sendo deteriorado como 50% praticamente dele ao longo de muitos anos?
e, poxa, daqui a pouco você precisa desse patrimônio e você não tem de onde tirar porque está tudo negativo. Então esse é o ponto, você precisa tomar cuidado porque eles têm margem para errar, vocês não, né? A gente não. Então a gestão de carteira ela é muito importante, não é simplesmente caiu e comprou. Tem pessoas que já têm mais de 50% do patrimônio só em Banco do Brasil e continuam comprando para poder abaixar preço médio. Se o Banco do Brasil cair para 15, e se cair para 16, 15, 10 reais, você vai ter estômago para poder enfrentar essa queda? E se você, né, tiver estômago, porque, poxa, caiu, comprou, tô feliz porque caiu. Não caia nessa, pessoal. Quando cai muito, eu já vi pessoas aqui que estavam felizes, mas quando cai demais, ficam tristes também. Quando que vai voltar a subir? Quando que o Banco do Brasil vai chegar ao patamar de R$25 de novo? Pode demorar 2, 3, 4, 5, 6 anos, ou nunca chegar, né? Foi o que aconteceu com o IRB, que o Bassi indicava, foi o que aconteceu com a Cosan. Cosan despencou e o Bassi falava, olha, compra a Cosan, tá no bom momento. Sou fã do Bassi, sou fã do Luiz, pessoal, mas eles falaram para comprar. E hoje, olha onde está a empresa hoje. Foi a Braskem, falaram que era melhor do que a Unipar até. Olha onde foi parar a Braskem. Erro deles? Claro que não. Todo mundo erra no mercado, é normal, não tem como saber o que vai acontecer no futuro. Mas a gestão de carteira, ela é muito importante. E isso que ela vem pregando aqui. É claro que ela não vai dar o ouro, ela vai dar o ouro para quem ela acompanha, né? É igual eu aqui. Se você quiser ter o meu acompanhamento, é um prazer. Eu sou assessor credenciado da XP, meu trabalho é sem conflito de interesse. Às vezes você tem um assessor de investimentos da XP te recomendando um produto que não faz sentido nenhum para você. Conte com a minha assessoria, link na descrição do meu contato. Ao clicar, será direcionado no WhatsApp, a gente bate um papo sem custo nenhum. Se você tem um patrimônio acima de 100 mil, você se qualifica para ter acesso à minha assessoria, mesmo que você não esteja na XP. Chama a gente aqui, a gente bate um papo, te explica como é que funciona o meu trabalho, tá? Então é isso. Tome cuidado, e a gestão ela é fundamental nesses momentos. Não é caiu ou comprou, tem que tomar cuidado porque não existe limite para queda. Tá terminando, vamos passar aqui um pouquinho, mais um trecho de 1 minuto dela aqui. E depois eu faço minhas considerações finais. Vamos lá. Mas, pessoal, eu tô vendo assim, não preocupada, claro, mas em tom de aconselhamento pra vocês. Eu tô vendo, pessoal, vou vender a casa. Calma, calma, emocionado. Calma. Não é isso que a gente ensina. Vai aos pouquinhos. Que, ó, tudo bem, se aguentou dos 29 para os 25, dos 25 para o 20, do 20 para os 18, e se for dos 18 para os 10, se aguenta? Então vai com calma, claro, não estou falando que isso vai acontecer, mas vai com calma. Exatamente isso que ela falou, vai com calma, não se desespera, não vender carro, casa, carro, imóvel para poder comprar o Banco do Brasil para aproveitar o preço, e se cair para 10, né? Foi o que ela falou, então assim, é muito lúcido aqui as falas da Luiz Bassi. Eu sou fã da Luiz Bassi, tá? Do Luiz Bassi. Eu acho que é o que nos impulsiona, né? Ver pessoas honestas, né? Pessoas fazendo um bom trabalho. Eu, poxa, tive o prazer de conhecê-la na Expert e dá para ver que faz um excelente trabalho. É uma pessoa que quer fazer diferença mesmo na vida das pessoas, tá? Bom, eu tenho um presente para você, tá? Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu gostei. Tô com a meta de bater 20 mil inscritos até o final do ano. Mas olha esse presente aí. Você que investe em ações e fundos imobiliários e ainda não tem uma planilha para controle dos seus ativos, você precisa conhecer a planilha inteligente. Ela atualiza sozinha com o Google, olha só o preço atual atualizado junto com o Google, te dando todo o parâmetro e perspectiva do quanto que você tem de lucro, o quanto que a sua carteira está valorizando em cada ativo, o quanto que é o seu preço médio descontado, preço médio, dividend yield and cost, o quanto que você recebeu de dividendo em relação ao seu preço médio, o peso ideal para cada ativo, e ainda você tem todo o parâmetro em tempo real, o patrimônio que você tem, o valor investido total, a quantidade de ações, fundos imobiliários, dá para colocar BDRs, ETFs, e ainda você consegue ver a valorização em tempo real, olha que genial, né? E ainda você consegue equilibrar a sua carteira como todo, colocando aqui se tem renda fixa, renda variável, internacional, criptomoeda, e o melhor, né? Você consegue também alimentar os dividendos, e aí você tem um parâmetro por completo do quanto que você está ganhando em valorização somado com os dividendos. Você não pode ficar de fora. Clique em Saiba Mais e adquira agora essa planilha, que vai ser um diferencial para os seus investimentos. Olha só, esse presente, tem gente que cobra. Eu disponibilizo de graça essa planilha que todo mundo precisa, tá? Para você ter essa gestão da carteira, para você não perder dinheiro e alcançar os seus objetivos mais rápido. E nessa planilha você vai conseguir gerenciar com maestria os seus investimentos, beleza? Se inscreva no canal, meta de bater 20 mil inscritos, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece. E é isso, pessoal. Quis reagir aqui esse vídeo, essa live brilhante aqui da Luiz Bassi, junto com eles ali. Eles erram também. Por isso que a gestão de carteira é fundamental. Tamo junto, até a próxima.